José Carlos Nunes Cordeiro, não é? É o nome completo do senhor. Nascido há 80 anos. Muito obrigada por estar aqui comigo. Quase mais um. É? Já está muito próximo? Outubro. Então já está mesmo quase. Doutor, eu do pouco que sei da história dos senhores, chamou-me à vista uma peculiaridade, que é o facto de ter chegado a este clube através de uma magazine, não é? De uma revista. Exatamente. Quer contar-nos essa francesa. História? Foi simples, não é? Portanto, eu desde sempre tive realmente uma grande paixão pelos carochas, né? Foi o primeiro carro que entrou em casa, na família, e depois seguiram-se vários, e tive sempre realmente um grande entusiasmo com a fiabilidade destes motores, né? E destes carros. E depois, quando o carro já começou a entrar numa fase mais de carolice e deixando um pouco mais o trabalho, portanto, comecei e já numa fase em que havia depois como que um renascer do carocha, então comprava regularmente, mensalmente, essa revista Super VW Magazine. E com ela, portanto, um dia encontrei realmente a indicação de que havia um clube em Portugal para Volkswagen Carocha. E foi assim que eu me inscrevi no Volkswagen Clube de Portugal. Estive durante uns anos, ao fim de alguns anos, o clube acabou, por motivos que desconheço, mas suponho que um deles seria o facto de, na altura em que ele teve início, terem perguntado à concessionária da Volkswagen em Portugal se havia algum problema em chamarem ao clube Volkswagen Clube de Portugal. Na altura disseram que não, mas presumo que depois começaram realmente a criar algumas dificuldades. E o clube acabou, não sei se houve mais causas ou não, mas pelo menos essa foi a que me constou na altura. Depois, passado algum tempo, na mesma revista Super VW Magazine, voltei a ter a indicação de que um novo clube tinha surgido em Portugal, e desta vez o Volkswagen, o VW, o AR de Viana, o Volkswagen Clube, a AR de Viana do Castelo. E que depois acabou realmente, dada a sua dimensão nacional. Exato, por se alargar a todo o país, não é? Exatamente, e passou a ser o VW AR Clube de Portugal. E foi assim, a história foi esta, tanto como eu, numa revista estrangeira, portanto, francesa, não, fui encontrar a informação que cá desconhecia. Já antes disso, ainda portanto, este clube portanto, começou em 92, o outro talvez, não sei se em 90, se 89, mas já nos anos de 88 havia, portanto, já algum movimento de carochas em Portugal, tal como noutros países, né? E que resultava, portanto, e fui então ainda a um encontro. O primeiro foi na praia de Santa Cruz, depois foram dois em Peniche, dois encontros em Peniche, informais, né? Portanto, exato. Um grupo de carolas dos carochas resolveu encontrar-se e convocar, portanto, e mesmo assim, sem grandes meios de comunicação, foi possível realmente encontrar e reunir bastantes Volkswagens e outros derivados dos Volkswagens. Na altura, isto era muito aberto, porque creio que a história começou com os surfistas, portanto, já numa altura em que o Volkswagen, portanto, o carocha estava já um bocado afastado das lides do dia-a-dia, portanto, os surfistas começaram a ver nele um ponto de interesse, porque andava por todo o terreno, não é? Desde a areia molhada, não é? Por dunas, portanto, não tinha problema nenhum. E portanto, eles o que é que faziam? Cortavam-nos, serravam o tejadilho, para enfiarem as pranchas de surf lá dentro. E assim iam nas praias sem movimento, iam até à beira-mar e andavam perfeitamente, sem dificuldade. Pois. Prontos para grandes aventuras, não é?
exatamente. E depois, portanto, surgiu, portanto, os primeiros clubes, portanto, quer o de Portugal, quer o nosso de VWR Clube de Portugal, portanto, usava a saudação, lá daquela aparece, a saudação Exatamente. dos surfistas, não é? Quando nos cruzávamos de carocha, utilizávamos esta Pois. saudação. Então é que eu penso que foi realmente a partir daí que começou depois a alastrar o movimento por todo o mundo, e Portugal também não fugiu à regra, não. Doutor, o primeiro carro que teve, o primeiro Volkswagen refrigerado a ar, é ainda hoje considerado um membro da sua família. É verdade, não é? Portanto, era assim, portanto, na altura, portanto, era uma frase que se utilizava muito, não é? Portanto, o carocha, portanto, é um membro da família que por acaso mora na garagem, não é? Portanto, era assim realmente, porque era um carro familiar, servia para tudo, para trabalhar e para o lazer. E depois, claro, também conquistava pelo facto de ter uma fiabilidade ímpar naquela época, não é? Porque tinha a circunstância de ser refrigerada a ar, dava-lhe uma série de vantagens em relação a todos os carros que se fabricavam naquela altura, outras marcas, refrigerados à água, e tinham muitos problemas. Não é? Eu tenho aqui ainda uma revistas da época, se me permite, eu vou ver se Claro, consigo mostrar aqui alguma coisa. Portanto, e uma sim, delas era consegue. esta aqui, Volkswagen, diferente de todos e sempre igual a si mesmo. Não é? Portanto, isto, e claro, pois, enfim, esta maravilha, portanto, não consigo agarrar, não há vezes eu consigo Conseguimos ver encaixar isto perfeitamente. aqui, está Sim, aqui, está aqui. Portanto, aqui tem, portanto, esta plataforma que foi realmente um grande exemplo de fiabilidade, quer na plataforma em si, com uma suspensão independente, quer no motor traseiro, com tração imediata a rodas traseiras, sem problemas, sem perdas da potência do motor, que não era famosa à época, não é? Mas enfim, era o que era possível. Não é? E então temos aqui, portanto, o motor, portanto, a caixa de velocidades, e aqui deste lado, vamos lá ver, aqui esta suspensão independente por lâminas, está aqui cortado, a ver-se mal, mas eu já mostro uma outra, sim, uma sim. maior. E aqui a transmissão, a suspensão traseira também aqui cortada com barras de torção. Isto dava uma estabilidade melhor e um conforto maior aos Volkswagens, porque a suspensão era independente. Se uma roda subia, a outra não ficava ligada ao mesmo eixo, principalmente no eixo traseiro, que a maior parte dos carros da época tinham o eixo rígido atrás. E Pois, então, pois. com uma suspensão tipo molas de carroça, portanto, e que quando uma subia, a outra A outra obrigatoriamente também, tinha que pois. descer, não é? Também. Isto foi realmente, e foi uma plataforma que serviu de base para muitas marcas, até para réplicas de Bugattis, de Ferraris mesmo, não é? Portanto, além de outros carros, MG, portanto, que apareciam, portanto, como réplicas mesmo nos primeiros encontros. Cheguei a ver alguns desses encontros informais, não é? Réplicas de Bugattis e de MG, portanto, que eram Doutor, carros também famosos na época. exato. É isso. Agradeço-lhe imenso esta explicação e esta imagem, porque realmente Pois, para quem como eu não percebe muito de carros, assim torna-se muito mais fácil, não é? pois é, e já agora, dando agora mais, se me permite, dando mais um Claro que pouco sim. de pormenor, portanto, vamos lá ver isto aqui, é ao contrário, não é? Portanto, tem Conseguimos ver, aqui, exatamente. exatamente, portanto, aqui é o motor visto habitualmente, não é? Com a vantagem de ter aqui os cilindros dispostos horizontalmente, dois aqui em corte, em que se vê as molas das válvulas, não sei se é visível, Sim, mas sim. umas espirais aí assim, e deste lado aqui, teria que ser assim, vamos lá ver se isso é mais fácil. Aqui, aqui deste lado, então, está a tampa das válvulas, portanto, e estão aqui os outros dois cilindros, não é? Depois o, o gerador, o dínamo, e aqui em corte, vê-se em corte, a famosa turbina que debita a 3.600 rotações por minuto, debita
500 litros de ar por segundo. 500 litros de ar por segundo, que depois passam por estas alhetas, né? Portanto, a vantagem do motor refrigerado a ar é esta, portanto, tem estas alhetas aqui, estes sulcos, né? Por onde o ar é turbinado e passa aqui para arrefecer diretamente o motor. Além disso, tem aqui, vê-se aqui neste motor, neste corte, tem aqui dentro da carcaça da turbina, portanto aqui está a turbina vista do lado da caixa de velocidades, aqui está a turbina e aqui está um radiador de óleo, não é um radiador de água, era o próprio óleo do motor, circulava aqui e era arrefecido diretamente. E, portanto, a grande vantagem destes motores é que, quer na Sibéria, que infelizmente a Segunda Guerra Mundial foi o grande banco de ensaios, infelizmente, do Karocha, que estava destinado para ser o carro do povo, mas acabou por ser aproveitado na Segunda Guerra Mundial, quer na Sibéria, portanto, com neve, portanto, com todas aquelas dificuldades ele andava sempre, quer depois no norte da África, no deserto, na areia, no deserto, com o pó, com o óleo quase transformado em maionese, né? Em maionese, portanto, misturado com a poeira do deserto. Andava sempre. É como dizia o Miguel Esteves Cardoso, conhece com certeza, portanto, Claro. dizia, ele também teve um Karocha, ele dizia, o Karocha não avaria, vai avariando. Espetacular. Soutor, de facto, esta explicação foi deliciosa e é de facto muito enriquecedora, e acredito que toda a gente perceba que o Soutor respira e passa muito esta paixão que tem por este tipo de carros. Já consegue passar, ou foi fácil para o Soutor passar também esta paixão a todas as pessoas que estão à sua volta, nomeadamente aos familiares mais próximos, filhos, netos, não sei se tem? Tenho 2 filhas e tenho uma neta, mas gostam dos Karochas, mas é de uma maneira diferente, claro. Se eu tivesse um filho, naturalmente seria diferente. Não é? Pois. Assim, aqui, nem por isso, mas enfim, cá ficarão. Está aqui. Já agora, e se me permite, eu não sei qual é o tempo de que dispomos para esta entrevista. Não temos tempo, Soutor, é o que nós quisermos. Não quero sobrecarregar também o seu descanso de domingo, não é? Nem penalizá-lo. Agora, ainda sobre a tal suspensão, que na altura também era um grande avanço, está aqui em corte, as lâminas são um fecho de lâminas aqui, outro fecho de lâminas aqui, e que com estes braços oscilantes aqui, a roda andava para baixo e para cima, portanto, conforme as irregularidades do terreno, que naquela altura eram muitas, na verdade, portanto, as estradas não eram nem pouco mais ou menos o que são hoje. E depois ainda, já agora a finalizar, portanto, enfim, a particularidade do habitáculo em corte, não é? Portanto, com uma bagageira aqui por cima da caixa de velocidades, não é? Aqui está o compartimento do motor, aqui está, portanto, uma bagageira atrás do encosto do banco traseiro e depois cá à frente, por cima do depósito de combustível que está aqui, abaixo, daqui para baixo, está ali o gargalo do depósito, que ficava dentro do compartimento da bagageira, e então outra bagageira aqui. Portanto, era isto. E era assim, e era um carro, na altura de livret, era de 5 lugares, que o banco de trás era relativamente espaçoso. Portanto, e assim, e claro, depois aqui também se contam muitas histórias, quem tinha filhos na altura, portanto, os miúdos, como vê, não havia apoio de cabeça, não havia cintos de segurança, não havia nada, não é? Portanto, e então era frequente às vezes ficar um avô ou uma avó sentado aqui à frente do banco, enquanto o pai ou a mãe saía do carro, e às tantas, quando voltava, dava pela falta do miúdo. Então onde é que estava o miúdo? Tinha-se escondido aqui atrás e adormecido. Isto eram histórias frequentes, não é? Então a bagageira estava vazia dentro da cidade, e então aconteciam realmente episódios desse género. E nessa imagem temos também aí uma imagem muito bonita das viagens em família, não é? Que no fundo este também é um carro que proporciona muitas viagens em família, está muito associado a exatamente, naquela altura era assim, pois é. O Soutor tem uma história, aliás, eu imagino que terá talvez centenas, mas há uma que o marcou de forma muito particular, não é? Feita em 1980.
Foi, depois da história realmente foi uma viagem, portanto, enfim, várias coisas. Portanto, a maior parte das histórias estão relacionadas com o clube e com os outros eventos, né, relacionados também com as carochas, né, e que estão todas documentadas no fórum do clube, na secção das atividades e outras atividades. Portanto, aí assim também está tudo em vídeo, sempre gostei muito de fazer vídeo, fotografia também, mas mais vídeo, e ainda hoje são recordações que eu tenho, as memórias que tenho estão realmente, quer da família, quer de outros eventos, estão todos arquivados em vídeo. E, claro, com as dificuldades e a limitação dos recursos das épocas, né? E com a evolução que os vídeos foram tendo ao Exatamente. longo do tempo. Hoje em dia um telemóvel faz um trabalho excelente, naquela Verdade. altura, portanto, não era assim. E, portanto, tens o filme do acetato, não é? Portanto, o 8mm, é filme do acetato, até depois ao sistema VHS, portanto, e o 8mm e tal, o vídeo 8, e então tudo isso foi depois converti em digital, está arquivado, portanto, em discos externos e em DVDs. A história, portanto, eu não quero alongar muito, foi realmente em 1980 que fiz um passeio à Alemanha, portanto, e numa tipo 2, portanto, que é conhecida por pão de forma, vulgarmente, não é? Com 1600, não é? E então fomos, portanto, o objetivo era a Alemanha, de forma que foi sempre a andar Leiria, Metz, Hamburgo, que era o destino final, não é? E fizemos, portanto, ali nessa assentada, 2.700 quilómetros. O regresso foi feito por Hamburgo, Nuremberg, Munique, Metz e Leiria, mais 3.300 quilómetros. Portanto, foram cerca de 6 mil quilómetros. 6 mil quilómetros que deram realmente para eu confirmar aquilo que já tinha, a impressão Pois, que já tinha da fiabilidade destes motores, né? Que não tive o mais pequeno problema, realmente. É claro, o único problema que tinha, como dizia um amigo meu, portanto, também sócio do clube, que, enfim, a velocidade é que, enfim, dava para ver crescer a relva na beira das estradas. E foi precisamente isso que aconteceu. Portanto, nós, enfim, em Espanha e em França, portanto, fomos andando com relativa facilidade, no problema de maior, porque havia limites de velocidade. Chegámos à Alemanha, portanto, de Metz a Hamburgo, portanto, foi a etapa maior que eu fiz e tinha feito naquela altura em toda a minha vida, foi o dia inteiro a conduzir, desde o nascer ao pôr do sol, e foram cerca de 730 quilómetros só com escalas técnicas pois. momentâneas nas áreas de serviço, né? E daí resultou que na Alemanha as autoestradas nessa altura não havia portagens, contrariamente à Espanha e à França, que tinham já portagens e muito caras para a época, eram realmente caras. A Alemanha não, mas a Alemanha já tinha autoestradas desde a Segunda Guerra Mundial. Pois. Por isso é que a quarta velocidade do carocha não é grande coisa, não é? A terceira é que tem força, não é? A quarta precisamente já é quase equivalente a uma quinta velocidade, precisamente para andar nas autoestradas da Alemanha, os Pois. alemães não fizeram só os carros para os outros, não fizeram-os primeiro a Para pensar neles, eles. e como eles já tinham, desde a Segunda Guerra Mundial, que já tinham autoestradas, então a quarta velocidade era realmente, equivalia a uma quinta, portanto em qualquer subida perdia força, não é? E o Pois. carro não se mexia, não é? Quer fosse carocha e mais ainda carrinha, porque a carrinha andava com um motor de carocha, não é? Portanto, era essa a dificuldade, não é? Portanto o motor era o mesmo, não é? Aplicado às carochas. E então, precisamente como também não havia não só portagens, mas também não havia limite de velocidade, eu lá ia nos meus 110, dizia o O conta velocímetro, né? quilómetros. Porque, exatamente, dizia o conta quilómetro, dizia 110, mas claro, como aquilo tinha um erro de 10%, ia dar à volta de 100 quilómetros, que era a velocidade máxima e contínua do motor, não é? Portanto, que o Pois. veículo tinha. E então,
os caminhões-tiro, e alguns deles com outro lado quase do tamanho do caminhão-tiro, vinham atrás de mim, metiam-se na faixa ao lado, ultrapassavam. E naquela altura provocavam um condar de tal maneira que, pura e simplesmente, eu era empurrado para fora da autoestrada, para a berma, e tinha que ir com o volante torcido, guinado, para dentro da estrada, virado para a esquerda, até passar o efeito do condar, para depois eu conseguir endireitar e manter na faixa de rodagem. Quer dizer, foi uma experiência. Era muito perigoso, doutor Cordeiro. Tinha riscos, realmente. Eu, a princípio, apanhei um susto muito grande. Depois, quando os via por retrovisor, já sabia o que é que ia fazer. Quando começava a sentir, começava a torcer o volante. Claro que uma das coisas, eu fiz realmente essa minha etapa de 730 km, foi excepcional, apesar de tudo ser longa, não é? Mas porque a posição de condução da Ponte Forma era extraordinária, tipo caminhão, com o volante quase à vertical. E os pedais todos, o acelerador era para baixo, não era na horizontal, como acontece na maior parte dos carros, não é? Numa posição em que o pé vai com o calcanhar apoiado, não é? Portanto, tem que carregar. E isso, em algumas pessoas, ao fim de muito tempo a conduzir, provoca a chamada ciática do acelerador, que é uma dor que irradia até ao pé, desde a anca, portanto, até ao pé, portanto, em viagens longas já cria-se realmente essa situação. E eu nunca tive isso, precisamente que a posição era muito cómoda, portanto, e adequada realmente aos camionistas do curso. O carro perfeito, portanto. É verdade, podemos realmente dizer isto. Foi essa a experiência, claro. Todas as outras experiências estão realmente em vídeo no fórum do YouTube. Exato, e podem ser sempre consultadas. Pois é. E então, realmente foi isto, não sei. Sim, eu queria só fazer-lhe mais uma pergunta, se me permite. Faz favor. O Soutor está geograficamente localizado em Leiria, não é? Desculpe, não percebi. O Soutor reside em Leiria? Sim, reside sim. Aí em Leiria tem algum núcleo ou algum grupo de pessoas com quem costuma... Há o núcleo do centro, portanto, e aproveito, ainda não sei se ainda vai fazer essa pergunta, não é? Mas aproveito realmente para dizer que pertenço a um clube com uma direção de excelência desde o seu início, não é? Que tem sido sempre a mesma, portanto, com o apoio de todos os sócios, e que tem realmente dinamizado o clube de uma maneira que criou também esses núcleos espalhados pelo país. Exato. Aí no norte há uns poucos, desde o que está aí próximo da senhora, que é o núcleo do Porto, do senhor Arlindo, que se reúne mensalmente em Gaia. No Cais de Gaia, precisamente. Exatamente. E portanto, há depois os outros, eu não vou citar, que é para não deixar algum por fora. Agora vou falar do meu. Temos então aqui o núcleo do centro, que tem sede aqui em Leiria, esteve primeiro em Orem, quando era vice-presidente do Sr. Armando Rodrigues, que era o tal que dizia que ia na Ponte Forma e via a relva a crescer do lado. Essa imagem é espetacular. É verdade. E então, mas enfim, como dizia outro dia o presidente Dr. José Rui, portanto, o Carocha dá tudo aquilo que promete. Não desenvolve, não é? É verdade, foi uma frase dele que eu realmente fixei e é verdade. Não é? Ele não promete velocidades, mas promete fiabilidade, e essa é uma realidade. Portanto, tudo o que ele promete dá. E então... o núcleo do centro. Realmente temos aqui o núcleo do centro, que tem agora como presidente aqui do núcleo do centro o Vítor Gonçalves, e portanto tem sede, aliás, é Leiria, mas ele continua em Orem, portanto continua em Orem. Exato. Leiria Orem continua, é lá que ele está realmente, embora tenha criado também já aí alguns movimentos também, com encontros regulares mensais na batalha, também, enfim, tem feito também uma atividade. Só que agora a pandemia estragou tudo e restam-nos para já estes encontros assim virtuais, não é? Mas presenciais no fundo, não é? Ainda assim, doutor, agora nestes últimos mais ou menos 1 ano e meio tivemos a pandemia, mas tem tirado o seu carro da garagem?
Não, desde a pandemia não tirei mais nenhum da garagem. Fui outro dia a Brasília a trabalhar, que já estava parada desde o início da Pois, pandemia. Tenho agora o 1303 também para pôr a trabalhar, já está preparado, mas isto também tem que ser com conta, peso e medida, não é? pois, E é isso mesmo. espero depois enfim, fazer-lhes uma pequena manutenção de travões, que normalmente são os problemas que surgem quando eles Pois, estão muito tempo parados, porque parados. os travões colam e, portanto, é preciso realmente fazer uma pequena revisão. E depois disso, então, fazer então aqui um Ficam circuito. Mas prontos para agora dar mais umas começam, voltas, com não é? esta circunstância, exatamente, começam a entrar mais na fase da contemplação. Exato, exato. Soutor, eu vou também contemplar a repetição desta entrevista porque adorei falar com o senhor. De facto, nota-se pela forma apaixonada como fala destes carros e a parte técnica até que explica de forma tão simples e que, para um leigo como eu, volto a frisar, fica tudo mais claro. Por isso agradeço-lhe imenso este bocadinho que passamos aqui e Muito espero vê-lo em obrigado. breve numa iniciativa do clube, presencialmente, se esta pandemia nos deixar descansados e se for embora, não é? Esperemos que sim. Foi um Mas gosto. eu também agradeço a oportunidade que me deu e se não fosse abusar do seu Claro que tempo, ainda não. mostrava aqui mais umas coisinhas, né? Sim, esteja à Daquelas vontade. que eu suponho que já não há. Portanto, uma delas é esta aqui, portanto, como isto vai ser passado a todos os sócios, não é? Portanto, vai ser divulgado a todos os sócios, é aqui, Exatamente. portanto, da época de 1963, a fábrica de Wolfsburgo, portanto, aqui assim. E depois, uns dados que talvez tenha interesse saber que naquela altura, portanto, a fábrica tinha qualquer coisa como 46 mil pessoas a trabalhar. Oh, muita gente. Exatamente. Trabalhavam em 2 turnos e em cada minuto saíam 5 carochas da linha de montagem. 5 de minuto a minuto. Foi por isso que atingiram os 21, mais de 21 milhões de carros fabricados. Portanto, Pois, exatamente. Foi assim. Isto só ainda em Wolfsburg, depois ainda criaram outras fábricas, não é? No Brasil, pois. no México, na África do Sul e num país nórdico, não sei se é a Suécia, creio que foi a Suécia, portanto que não posso precisar qual foi o país nórdico. Mas nesta altura, já em 63, era assim a cadência de fabrico, portanto de 5 Volkswagens a Por saírem minuto. a cada minuto, exatamente. Já agora, isso me permite, isso não abuso, eu Claro. não queria Não, de abusar, maneira mas nenhuma. outra curiosidade para mostrar que o carro, portanto, foi também objeto de muitas tropelias, não é? E então, em dada altura, depois de uns estudantes universitários se terem metido dentro de uma cabine telefónica para bater o recorde de número de pessoas que se metiam dentro conseguiam caber dentro de uma cabine telefónica, aconteceu que descobriram o carocha. E então, E quiseram meter-se lá dentro, não é? exatamente, olha, aí tem, hã? Consegue-se ver. E quantos foram, Soutor? O recorde ficou em 40 e o carro andou. O carro ainda conseguiu andar. Portanto, isto é outra coisa. Depois, e já agora também, para terminar, é outra coisa. Portanto, o motor é um motor revolucionário que foi criado como um motor para avião ligeiro, e daí a sua fiabilidade, porque dizia-se antes que quem vai para o mar avia-se em terra, não Em é terra, verdade? E exatamente. neste caso também quem ia para o ar também tinha que se aviar em terra, portanto o Pois. motor não podia falhar. E a prova disso é que existiram tanto vários aviões ligeiros Com com motores motor Volkswagen. Volkswagen. Aqui está Oh, o exemplo de um, mas houve muitos, não é? Aqui está o cockpit do dito e a frente, não é? Portanto, com a hélice. Portanto, pois. mas houve muitos, inclusive eu aqui no Aeródromo de Leiria, cheguei, e devo ter fotografias disso, mas que estão em diapositivos e estão digitalizadas, de uma asa delta com motor Volkswagen. Portanto, um motor de carocha na asa Pois. delta portanto, ia terminar ainda, portanto, nunca mais termino, não se vê livre mío, Não, não doutora é nada Tânia, disso. a publicidade que os brasileiros, com
com muita simpatia pelo Fusca no Brasil, ou pelo Besouro, em que tirado de uma revista brasileira da época, Mecânica Popular. Portanto, Carocha. Puxar um bocadinho mais para cima, doutor. Exatamente, exatamente. A gente sabe o que a gente tem. Pois. E depois, uma outra, que também é significativa, o Carocha também, e depois o texto. Um carro que pode vender a um amigo sem perder o amigo. Sem perder o amigo. Que é o que nem sempre acontece. E no fundo, é está assumida a fiabilidade, não é, do carro. Agora é que é mesmo para terminar. Portanto, uma foto de 11 de novembro de 1964, portanto, no largo da Universidade, das faculdades da Universidade de Coimbra, e que não será, se calhar, muito fácil de ver, mas são 7 carochas que estão estacionados ali do lado esquerdo, não é? Do meu lado esquerdo. Estão 3 de um lado, 3 de frente de um lado, 3 de frente do outro, já dá 6, e lá ao fundo encoberto, ainda está um outro encoberto por outro, na direção da porta férrea, mais ou menos, ora o meu dedo vai aqui assim, por ali. Exatamente. Só se vê um bocadinho do guarda-lamas e pronto. Não incomodo mais, doutor Tânia. Muito obrigada, doutor. Foi um gosto enorme, obrigada. Ainda falta outra. Não se vê livre de mim. E então, isto a propósito das histórias, não é? E esta, enfim, é um pouco triste, mas eu acho que tenho que fazer esta homenagem a um amigo que partiu, e eu soube há pouco tempo que tinha partido, o engenheiro Emílio Mota, de Praças de Brandão. Portanto, foi um grande aficionado também deste clube, portanto, deu um grande contributo a este clube, e que está num dos meus vídeos no YouTube, no fórum, no segundo encontro que ele organizou em Passos de Brandão, em 21 e 22 de junho de 1997, ele e a esposa e um grupo folclórico local de que ele fazia parte, e a esposa também, a Dona Eva, que também, infelizmente, já nos deixou ainda antes dele, criou o hino do Carocha, que está e que foi gravado por mim acidentalmente. Eu depois pedi-lhe para divulgar no clube, ele autorizou-me, portanto está realmente no fórum.
a minha Sim. homenagem à Dona Eva e ao engenheiro Emílio Mota. Muito E pronto. obrigada, Sr. Fernando Cordeiro. Muito Obrigado. obrigada. E até qualquer dia. Obrigada. Até qualquer dia. Obrigado.